Hoje a igreja lembra duas festas e a sociedade lembra o Dia das Mães. Lembramos o dia da Ascensão do Senhor e o dia das comunicações sociais. O mundo não suporta silêncio. Talvez o maior gesto de comunicação está no silêncio. E essa comunicação pelo silêncio se faz na vida. Quando nós éramos um feto, nós ficamos um período longo no silêncio, esperando o clarear de um novo dia. É isso que se chama mãe. Por isso que bem antigamente se dizia que a mãe deu a luz. Isto é, a mãe deu a vida a alguém que vai aprender a ver as coisas. Talvez seja esta a melhor definição de mãe. Pois bem, o mundo não suporta o silêncio. O silêncio é a coisa mais trágica da nossa vida. O que nos incomoda certamente é fazer silêncio. Porque nós vivemos um mundo de barulho e ruídos. Por todo canto existem ruídos. Na nossa casa tem ruído, na rua nem se fala, na igreja também, infelizmente, tem muito ruído. Porque nós temos uma dificuldade enorme de fazermos silêncio, porque o silêncio nos incomoda profundamente. Por isso que também o mundanismo acaba penetrando a liturgia. E nós vivemos uma liturgia falante, cheia de barulho. Uma igreja, uma liturgia, uma missa, se não tiver muito barulho, não atrai pessoas. Por isso que as missas mais conternadas, mais pacíficas, ela tem igreja mais vazia. Porque nós gostamos do barulho. Porque o barulho parece que faz parte da nossa vida. E nós vivemos esse tumultuado barulho, que certamente acaba encobrindo muitas circunstâncias da nossa vida. Por isso que o mundanismo acaba penetrando as nossas liturgias, as nossas missas. Por exemplo, a gente vai à missa, e quais espaços e momentos de silêncio nós damos? Por exemplo, termina a consagração, a comunhão, vem a tal ali, momento de ação de graças. Na ação de graça, normalmente nós fazemos o que? Cantamos, fazemos barulho, que seria o momento do silêncio, do ficar contemplando aquilo que nós recebemos. Mas se você cria um espaço de silêncio, a comunidade acaba se dispersando. Aí aparecem as conversinhas, os tititi, porque a gente tem dificuldade, o nosso interior é muito rebuliçado, e a gente tem dificuldade de fazer silêncio. Por isso que talvez a música acaba preenchendo esse momento que seria o momento de fazer silêncio. Às vezes os nossos cantos muito alto, cantamos alto demais. A presença do microfone nunca é uma presença de fato educada. A pessoa da comunidade de São José deveria aprender que os nossos microfones são bons. Você não precisa falar assim pertinho do microfone. Pode falar distante, que não tem problema, ele capta o som, pois o pessoal aqui está atento. Então a gente necessita disso. Isso porque isso acaba como que fazendo parte da nossa vida. Porque quando nós não temos o silêncio, irmão, a gente quer falar.
e pouco ouvir. Falamos demais e pouco ouvimos. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente aprendesse talvez a ouvir mais e falar menos. Mas no mundo contagiado pelo barulho, nós não conseguimos ouvir. Por exemplo, uma briga em casa é a briga onde você fecha os ouvidos. A gente não ouve mais nada. A gente quer falar, reproduzir conversas. Quando a gente ouve uma música na nossa casa, a música também tem que ser alta. A gente que tem os vizinhos, praticamente nós sabemos tudo que passa no vizinho. Que o pessoal conversa alto, ouve música alta, briga alto também para todo mundo ouvir, né? Aqui não, mas onde eu morava mais tarde, sabia todas as brigas, até quebra-prato, a gente sabe. Porque a gente tem necessidade de fazer barulho. Não é que temos necessidade de fazer barulho, a gente não sabe fazer silêncio. Então a gente tem necessidade de conviver com isto, né? O pessoal chega de manhã na missa, especialmente de manhã, à tarde a cidade é barulhenta, mas quem vem à missa das 8, que a cidade está mais tranquila, tem pouco trânsito, a gente não consegue chegar na missa a não ser fazendo barulho, é conversando, é falando. Um dia recebi uma reclamação de alguém dizendo: o senhor podia dar um recadinho lá para o pessoal na hora da homilia, não ficar ali comentando o que o padre está falando. Vocês comentam depois que eu falo, depois da missa, lá em casa, aí pode falar mal de mim, ou falar bem, assim, mas não na hora da missa. Então a gente vem na missa e a gente não consegue fazer silêncio, porque a nossa alma também vem bastante em rebuliço. A nossa vida, a nossa alma, nosso interior está muito rebuliçado. Por isso que o silêncio incomoda profundamente a nossa vida. E a gente não consegue fazer silêncio. Não é curioso que a gente vem à missa e nós até deixamos o nosso celular ligado. Quando não está ligado ali, tem que vibrar para você perceber que alguém está ligando para você. É a necessidade do silêncio, porque nós vivemos num mundo do barulho. Nesse mundo do barulho, você não se desliga, e nem desliga tampouco as suas coisas. Por isso que a palavra proclamada, a palavra de Deus, é a comunicação que Deus tem para conosco. E a missão da igreja é comunicação. É comunicar o mistério da fé. A comunicação é a proximidade de Deus com as pessoas e das pessoas com Deus e entre nós aqui. Às vezes os nossos desentendimentos, vocês podem observar que é sempre por falta de comunicação. As pessoas não se entendem, porque não sabem se comunicar, não sabem entender os sinais da comunicação. E a palavra de Deus é uma proclamação que tem que ser ouvida. Lá em Machado, o pessoal na hora da missa, na hora do folheto, o padre está pregando e ele está lendo o folheto. Se citar um versículo, ele vai caçar onde está esse negócio aqui, ó. E até ele voltar a prestar atenção, a missa já acabou. Por quê? Porque nós vivemos barulho dentro de nós. E nós precisamos de uma plasticidade visual daquilo que eu acabei de ouvir. É curioso que quando eu vou à missa para ouvir a palavra de Deus, que as leituras me dizem, o que a homilia vai me propor. Veja você, por exemplo, os nossos comentários na missa, às vezes muito longos, muito extensivos, muito dispersivos,
Porque o ser humano, nós somos comunicação. Tudo que nós fazemos é comunicação. Tudo. E aí vem a influência das mídias, né, da televisão, do rádio, do smartphone, dos celulares. Tudo isso para quê? Para preencher o nosso vazio. Por exemplo, as propagandas que fazem a nossa cabeça, a propaganda que custa milhares de reais, mas nós vivemos motivados pela propaganda, e é na propaganda que nós nos encontramos para preencher o nosso silêncio interior. Aí você vê a propaganda na televisão, você vê pelos olhos, você ouve a mensagem, aí você vai no mercado, você também vê a mesma mercadoria que você viu lá na televisão. E você, motivado por esse impulso, você acaba adquirindo aquela mercadoria. Nós nos comunicamos pela cor, né, pelos gestos. A cor é significativa, não é? A gente às vezes só veste uma roupa da cor que a gente gosta, porque a cor comunica. Você vai no velório, normalmente as pessoas não estão vestidas de forma a não ser do caráter do velório. Assim como você vai à praia, você não vê ninguém vestido a não ser a caráter da praia. Isso são os gestos. Por exemplo, a dificuldade que nós temos de ficar calados. A gente não tem mais capacidade de ficar calado. A cultura do nosso corpo, da nossa modalidade, de como nós nos comunicamos pelo corpo. Às vezes eu fico ali rezando, eu tenho mania de pôr a mão aqui, a pessoa chega e fala: o senhor está triste? Então a gente não pode ter uma expressão, uma feição diferente. Então o corpo se comunica. E quando a gente não se comunica com o corpo, certamente a gente vai perdendo as oportunidades de viver. A comunicação é uma necessidade vital. A comunicação é como que viajar pelo tempo do nosso interior. Diz uma pesquisa americana que na comunicação, quando nós falamos, nós retratamos 7%, as pessoas entendem 7% da sua palavra. E 93% dos gestos. Isso para nós da igreja deveria ser motivo de atenção. Normalmente eu entro da missa da sacristia para cá. Então nunca observo os leitores, coisas assim, os comentaristas. Mas esse dia eu estava ali atrás, entramos pela frente. Mas como a gente pode fazer um comentário de cabeça baixa? O comentário é para a assembleia ouvir. E o comentário é para que você esteja se comunicando com a assembleia, de cabeça erguida. É como fazia o Padre João, né? O nosso querido João do Rio, que morreu, né? Ele era bastante assim desmotivado, né? É o jeito dele. Aí ele falava assim na missa, assim, o pessoal me disseram, vamos ficar mais animadinho. E ele só pregava de olho fechado, sabia? Agora ele não percebia a comunidade, mas era o jeito dele se comunicar. E eu já, ao contrário, percebo demais, né? Vejo tudo que acontece aqui na Assembleia, né? É o modo de se comunicar. Então, nesse dia dedicado às comunicações, nós possamos pensar como que eu estou me comunicando. Hoje também é dia das mães, como as mães se comunicam com seus filhos, né? Bem antigamente, as mães se comunicavam pelo olhar. Hoje eu não sei. Hoje tem uma palavrinha que a gente não usa mais, chama-se educação. As nossas crianças são tão mal educadas que talvez um olhar não baste mais
para chamar a atenção dos nossos filhos. É um novo tempo, é praticamente uma nova mãe que está nascendo. E as futuras mães têm que aprender a conviver com a necessidade da comunicação. A comunicação se faz com gestos, com atitude. Hoje nós lembramos também o dia da ascensão do Senhor. Jesus vai para o céu. A sua comunicação, ele não é uma comunicação de ausência, é uma comunicação de presença. A ida para Jesus ao céu é a segurança de que o Espírito Santo virá sobre nós. E a manifestação do Espírito Santo é a comunicação de Deus para com seu povo. E na ação do Espírito Santo, Deus se comunica. E eu aprendo a comunicação, a linguagem do Espírito Santo, através daquilo que Deus tem para se manifestar. E Deus se manifesta no seu Espírito através das pessoas. É isso que nós vamos celebrar domingo que vem com a festa de Pentecostes. Enfim, queridos irmãos, aprendamos a nos comunicar, peçamos a vinda do Espírito Santo para que Ele fortaleça a nossa esperança, o nosso modo de viver, e oremos pelas nossas mães. Para você que é mãe,